Olá, pessoas! Dá um tempinho para o pessoal começar a entrar e logo a gente já começa. Bem-vindos e bem-vindas à nossa live. A gente já vai começar. Bom, a gente vai começar agora então, enquanto o pessoal vai entrando. Bem-vindos e bem-vindas ao Instituto Roca. Eu sou a Bia, sou analista de responsabilidade social do Instituto e responsável pelos projetos sociais que a gente está realizando. Hoje é a primeira de uma série de lives que a gente vai realizar aqui no Instagram do Instituto. Essas lives vão sempre tratar sobre assuntos relacionados aos eixos de trabalho que o Instituto Roca atua, que são ambiental, cultural e social. Mas a gente sempre vai ter um assunto em comum entre os eixos, que é a transformação social. Como esses eixos de trabalhos e os projetos que o Instituto vai desenvolver, como a gente consegue gerar transformação social. Hoje a gente começa falando do eixo cultural, junto com a Drica Sanches, que é a nossa gestora de projetos culturais com arte por toda parte. A Drica também é atriz, diretora de produção e gestora de projetos, como eu disse. E também, para quem não conhece o Instituto Roca, o Instituto ele é uma organização da sociedade civil de interesse público, atuando no terceiro setor. Então, nós temos o propósito de desenvolver programas e projetos que promovam a sustentabilidade social, cultural e ambiental, sempre impactando vidas e gerando valores. Hoje, então, nós vamos falar sobre a importância da cultura, ontem, hoje e sempre. Com tudo que está acontecendo no mundo e nas nossas vidas, a gente percebe que a cultura tem um papel primordial e é por isso que a gente vai começar com esse assunto. Então, eu vou convidar a Drica para entrar na nossa live, para a gente conversar. Eu agradeço a todos que já estão entrando e participando. Se tiverem alguma pergunta, é só mandar pelo comentário. Oi, Drica, boa tarde. Oi, Bia. Tudo ótimo. E você? Tudo bem também. Vamos lá, né? E aí, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a importância da cultura. Eu acho que você é suspeita para falar sobre isso, porque Sim. lida todo santo dia com isso. A gente aqui no Instituto decidiu trabalhar com a cultura exatamente porque a gente acredita que a cultura é uma das ferramentas para gerar transformação social. E assim, primeiro de tudo, vamos começar do básico. O que é a cultura, Drica? Bom, quero dar as boas-vindas, né, Bia, assim, para todo mundo que está aí com a gente participando. Agradecer a você, ao Instituto Roca, pela oportunidade de compartilhar com vocês aí essa experiência linda que é de construir um ambiente para transformação social. A gente tem feito isso todos os dias, né, Bia, com o nosso trabalho. Você à frente aí pelo Instituto, eu colaborando com a minha experiência na área de gestão de projetos. E eu fico muito feliz de participar desse momento do Instituto. É um instituto que nasceu em 2015, né, Bia? Isso, 2015. E a gente agora está fazendo um reposicionamento dele, né, já há um ano.
E os eixos escolhidos são os eixos que a Bia já citou, e a cultura entrou como um agregado muito importante, né? Até porque eu entendo que a cultura é capaz de mover e fazer acontecer todos os outros eixos, o social e também o ambiental. A palavra cultura, ela provém, né, do verbo do latim, da palavra colere, que significa cuidar de, Bia. Então, significa... Antes, ela era utilizada bem por uma finalidade agrícola, né? Quando ela foi pensada enquanto cultura. Tanto é que a gente tem a agricultura, a floricultura, né? Algumas palavras que derivam desse verbo do latim colere. Os romanos deram uma poetizada na palavra, e hoje a cultura entendemos como cultura da alma, né? Cultura do espírito, cultura do fazer. Então, a cultura... ela é tudo aquilo que te identifica, tudo que foi identidade, que os seus costumes, os seus hábitos, os seus fazeres, os seus relacionamentos, como você se comporta, a língua que você fala. Então, cultura para mim é identidade, são todos esses aspectos que identificam um indivíduo. Então, é muito errado quando as pessoas falam assim, ela é uma pessoa sem cultura. Ninguém é sem cultura. Existem alguns componentes que fazem a sua cultura ser uma cultura mais formal ou menos formal, mais informal, que, né, aí são os aspectos da arte, da culinária, e tantos aspectos, vestimento, o que você veste, o que você fala, como você se comporta, se você consome ou não arte, mas a cultura em si é exatamente isso, seu entendimento enquanto identidade, enquanto pessoa, né? E é por isso que a gente acredita que a cultura é uma das ferramentas fundamentais para a gente gerar transformação social, né? Sem dúvida alguma, porque a cultura hoje, assim, dentro, né, dos parâmetros mais contemporâneos de entendimento da função e do papel da cultura, ela vem dividida em 3 eixos, inclusive são os eixos que são regidos também no Sistema Nacional de Cultura do nosso país, que é a cultura cidadã, a cultura simbólica e a cultura econômica, porque cultura também é economia. Então, no aspecto da cultura cidadã, que é principalmente o que é o nosso maior interesse quando a gente lida com a cultura, né, enquanto meio social, para a responsabilidade social, na cultura cidadã, o cidadão precisa se reconhecer enquanto sujeito cultural. E é isso que a gente tenta fazer por meio, né, dos valores, que a gente quer impactar vidas e gerar valores. O sujeito cultural, ele precisa ser capaz de criar a sua própria cultura, porque a cultura, ela é cíclica, Bia. Ela não é aquela cultura, os nossos avós tinham uma formação cultural, os nossos pais outra, e a gente está gerando uma outra produção cultural. A cultura tem que permitir o acesso a todos os cidadãos, de acessar a cultura, né? E os cidadãos precisam poder participar da construção dessa cultura. Então, quando a gente fala desses 4 sub-eixos, né, da cultura cidadã, fica muito mais fácil de entender. Por que um instituto, né, que tem uma finalidade social, embora o nosso instituto, a nossa finalidade não seja assistencialista, né, como a gente sempre diz, é uma finalidade de realmente gerar valores, impactar vidas e promover transformação dos cidadãos. Então tem tudo a ver você introduzir a cultura como um elemento transformador, porque ela vai atuar diretamente na formação desse indivíduo que a gente está querendo atingir, que pode ser um indivíduo tanto da periferia, como do centro, como da Zona Sul. São os indivíduos, né? A transformação, porque às vezes a pessoa mora na Zona Sul, é uma pessoa que tem recursos, mas não é uma pessoa que tem uma formação intelectual também capaz dessa compreensão, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, você tinha comentado que a cultura às vezes se confunde com arte, né? Qual é a diferença da cultura com a arte? Porque a arte, ela está presente na nossa vida também, só que ela é um pouco diferente da cultura, né? Sim, assim como eu disse, a cultura ela é o todo, né? Ela é todo um movimento, toda essa cadeia transformadora que nos faz nos identificar. Agora, como as pessoas se identificam, né? Assim, quais são os componentes? Aí é a forma que você se veste, é a forma que você come, o que você come, é a forma com que você se relaciona com as pessoas, como você fala, se é uma fala mais formal ou mais informal, a língua que você fala e a arte que você produz. O ser humano, ele produz a arte. A arte, ela é um componente da cultura, entendeu? Mas assim, não que você não pode confundir e dizer que eu faço cultura, eu sou artista, eu sou atriz,
e sou produtora. Eu faço arte, entendeu? Mas que é um componente cultural. Porque a arte ela é capaz de transformar um momento também da vida das pessoas, de ressignificar várias coisas, de propor reflexões, né? De propor que você pense sobre algo. Você vai assistir um espetáculo de teatro, você pode sair completamente transformado, um show de música. Então, por isso que a arte também é cultura, mas não que só arte é cultura. Aí é também querer ser um pouco né, pretencioso demais, né? Exato. E assim, a gente está vivendo um período de transformação em diversos sentidos, né? Com todos os acontecimentos dos últimos tempos, a pandemia e as crises decorrentes da pandemia, na sua visão, como artista, como você disse, como produtora de cultura, como gestora de projetos, na sua visão, o que a pandemia vai transformar nas nossas vidas e na cultura daqui para frente? Eu acho que a pandemia, para a gente que é da área artística e também todos da área cultural, eu penso que a pandemia está trazendo a oportunidade do acesso pleno e democrático à arte, à cultura, a todos os meios que nos levam conhecimento, Bia. Porque as pessoas estão mais próximas desse equipamento quadradinho que está aqui na nossa frente agora. Então, por mais que a gente negasse esse equipamento, assim, talvez por não entender os conteúdos que ele poderia compartilhar conosco, hoje, obrigatoriamente, a gente depende desse equipamento para praticamente tudo no nosso dia a dia, desde fazer uma compra no supermercado, até assistir uma série, ou até ver um show de música, ou até assistir um espetáculo de teatro, ou até participar de uma live, assistir uma live sobre conteúdos diversos. Então, assim, em outras oportunidades, as pessoas talvez não teriam tido essa experiência. Então, essa acessibilidade, entendeu? Essa inclusão cultural vai permanecer e vai ficar entre nós. É uma coisa, além da inclusão, a possibilidade de chegar a muito mais pessoas, né? Hoje, a gente poderia estar tendo essa conversa entre eu e você, ou numa palestra, para 2, 3, 10 pessoas. Esse conteúdo que a gente está produzindo, que vai ficar lá no canal do Instituto Roca, pode ser visto agora ou depois por 150 mil, 150 milhões de pessoas, por que não? Né? O conteúdo está disponível, entendeu? Então, no meu entendimento, o principal legado que essa pandemia vai deixar para a gente é essa transformação da forma de ver esse equipamento que está na nossa frente, aí, esse quadradinho, e que anteriormente as pessoas vinham com certo, um pouco ressabiadas, e hoje a gente aprendeu a consumir muita coisa por meio desses equipamentos, né? Ele se tornou uma oportunidade, na verdade, né? Porque a gente consegue ter maior abrangência de público, a gente consegue ter mais facilidade de conseguir os conteúdos, de produzir os conteúdos. E como você disse, se essa conversa aconteceria para 10, agora a gente tem a possibilidade de ampliar muito mais e mostrar o trabalho que a gente realiza no dia a dia, né? E aí, assim, a gente sabe que existe, o Instituto Roca vai trabalhar, os projetos que a gente vai desenvolver são sempre sustentáveis, autossustentáveis, por meio de leis de incentivo, por meio de leis de incentivo culturais, e esportivas e sociais. Agora, como funciona a lei de incentivo? Porque a gente sabe que a principal, que é a Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, e um dos nossos projetos é de Lei Rouanet, né? Então eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente, para os próximos que vão assistir também, o que é a Lei de Incentivo, como ela funciona. Bom, as leis de incentivo à cultura no Brasil, elas são um pouco recentes, mas assim, a gente tem hoje 2 importantes leis de incentivo à cultura. Uma é a Lei de Incentivo à Cultura Federal, né, que é a antiga Lei Rouanet, que ela nasceu em 1986 e é uma lei muito utilizada, né, para realização, produção, né, de projetos culturais. E tanto a Lei Rouanet como a lei do PROAC e ICMS, que surgiu em 1996, que aí é uma lei estadual, elas têm como finalidade promover, né, o acesso à cultura, a fruição dos bens culturais, por meio da destinação do imposto devido. Então, as empresas passam a participar da execução desses projetos, né?
É sabido que o Estado, assim, a cultura é questão de Estado, né? Deveria ser. O Estado deveria prover cultura para todo mundo, assim como tem que prover educação e saúde. No entanto, a gente tem um Estado, né? Não só um Estado federal, mas um Estado de Estado estadual e um municipal que não possui políticas públicas capazes para atingir esse objetivo de prover cultura para todos. Então, essa parceria público-privada por meio das leis de incentivo à cultura permite que a empresa, né, o setor privado, possa investir financeiramente nos projetos culturais e dessa forma a gente conseguir ampliar, capilarizar as possibilidades de execução de projetos e programas culturais. Então, como funciona? No caso da Lei Rouanet, os incentivos, né, o investimento é por meio da destinação do imposto de renda. Então, toda empresa que está enquadrada no lucro real, paga imposto de renda, seja mensal, trimestral, semestral ou anual, ela pode destinar até 4% do imposto devido da empresa a um projeto cultural. A pessoa física até 6%. Então, significa que a empresa não está tirando um centavo do seu bolso. Ela está apenas destinando o imposto que ela já iria pagar para o governo federal para um projeto cultural. No caso do PROAC ICMS, a empresa, qualquer empresa, só não pode ser do Simples Nacional, porque o imposto é fragmentado, a partir de lucro presumido, pode investir até 3% do imposto devido, do ICMS, no caso, para um projeto cultural. Da mesma forma, a empresa não tira um centavo do bolso, é uma destinação. Então, porque é muito importante que as pessoas, as empresas entendam. Quando se trata de destinação de imposto, significa que é um imposto que você já ia pagar, meu amigo. A sua empresa já ia recolher esse imposto para o governo federal, para o governo municipal e, se Deus quiser, a partir do próximo ano, para o governo municipal por meio do ISS, que a gente pretende ter uma lei municipal também de incentivo à cultura. Agora, com a aprovação do Conselho Municipal de Cultura, do fundo, que aconteceu recentemente, a prospecção é essa, que a gente execute agora o nosso plano municipal de cultura. Rio Preto não tem um plano municipal de cultura, Bia. Chocante essa informação, mas é real. Ainda mais com a base cultural que a gente tem. A gente tem o Festival Internacional de Teatro. É meio surpreendente isso mesmo, né? E não tem um plano, não tem um programa. Então vai ser feito esse plano agora, acredito que no próximo ano, porque tem que eleger primeiro o conselho para poder fazer o plano que vai vigorar por 10 anos. E a ideia é que a gente tenha uma lei aí municipal também de incentivo. Então, eu estou dizendo tudo isso porque é uma forma de parceria, gente. É uma forma do setor privado participar, né, dessa construção cultural. E mais do que isso, né, dele também obter retornos, né, de mídia, é o tal do marketing cultural, né? A empresa que investe em cultura, ela tem um retorno direto para a sua marca, né? Então ela vai ter a sua marca inserida em todo o material que é produzido para o projeto, ela tem alguns benefícios que são estabelecidos, né, quando você faz o planejamento estratégico de marketing do projeto, além, é claro, dela assumir uma responsabilidade social muito importante com esse tipo de investimento, porque ela está impactando diretamente na vida de todas as pessoas que serão beneficiadas por aquele projeto. Então, a lei de incentivo fiscal, assim, no meu entendimento, é um dos melhores acontecimentos que tiveram, assim, enquanto gestão pública, né, já que o Estado não é capaz de administrar 100% e de prover os recursos para que a cultura possa acontecer e permitir esse acesso. Essa parceria público-privada permite que a gente consiga expandir as possibilidades do fazer cultural. É uma boa ferramenta, né? A gente consegue, sim, a partir da lei de incentivo, a gente consegue realizar os projetos, inclusive o projeto que a gente, o Instituto Roca, que é o Arte por Toda Parte, ele é um projeto aprovado pela lei de incentivo. A gente vai iniciar ele agora no segundo semestre, né, Dri? Isso mesmo. E vamos falar um pouquinho do Arte por Toda Parte, porque a gente gosta mesmo, né, de falar dos projetos, né? É um projeto lindo. Quem escreveu foi a Drica. Eu vou pedir para você, Drica, explicar um pouquinho qual é o objetivo, porque a gente sabe que ele tem a gente vai lidar com crianças, o que eu acho que é quando a gente começa a falar de arte, falar de cultura, principalmente para crianças, a gente consegue deixar uma marca muito registrada na vida daquela criança e ela leva para o resto da vida.
Então, qual que é o objetivo do nosso bebê, do nosso Arte por Toda Parte? A gente conversou muito, né, antes de escrever esse projeto, né, de formatar, de elaborar, entender o que nós queríamos inicialmente, e realmente nós entendemos que o trabalho, né, na primeira infância, segunda infância, com as crianças é primordial, né, nos nossos projetos, até porque são esses cidadãos que futuramente vão poder gerar um ambiente, né, de maior responsabilidade social no futuro, né? A gente precisa construir, né? A educação está aí para a gente gerar essa estruturação. Então, quando a gente pensou nesse projeto no ano passado, como ele seria desenvolvido, eu vou falar que foi ano passado, porque foi antes da pandemia e o projeto agora, né, a gente está com ele um pouquinho em stand-by, aguardando passar esse período, mas a gente vai começar com algumas ações online, mas o projeto ele é para acontecer fisicamente, né? A ideia é montar um espaço cênico, uma caixa preta, uma plateia, dentro das escolas municipais da cidade de São José do Rio Preto. Serão 10 escolas que serão contempladas, com 2 apresentações por dia, uma por período, né, matutino e depois vespertino, e uma atividade formativa para cada escola dessa. Então, a gente vai chegar na escola de manhã, montar a caixa preta, né, rotunda, as pernas, linóleo, montar as torres de iluminação, instalar um som bacana, colocar um telão, porque a gente vai exibir um vídeo, montar uma plateia bacana, com cadeiras. E aí a criança vai se sentir no ambiente do teatro. Aquela criança daquele bairro específico, daquela escola, que por algum motivo nunca pôde ir ao teatro, vai dentro da escola e vivenciar o ambiente do teatro. E aí a gente vai apresentar o espetáculo Circulando o Maior Espetáculo da Terra, que é um espetáculo que está no repertório da companhia desde 2010, que fala sobre os valores da família, a importância dos valores da família e da preservação do circo, né? Enquanto ambiente aí de diversidade, né? E de tudo que o circo tradicional, de tudo que o circo representa. Então, assim, a gente vê, aí a pessoa vai falar assim, mas teatro na escola, todo mundo faz teatro na escola, mas da forma que a gente vai fazer, não. Porque você vê o teatro ir para a escola, faz no pátio, faz na quadra, a criança sentada no chão, aquele calor, não tem um conforto mínimo, né, assim, de estar numa cadeirinha legal assistindo. Então, o que a gente vai proporcionar para as crianças é mais do que ir assistir teatro, é vivenciar um dia dentro de um teatro, né, com esse acesso à arte, acesso ao teatro e consequente acesso à cultura, que muitas crianças não teriam essa oportunidade se não fosse nesse formato. Então são 10 escolas, 20 apresentações, uma parceria com a Secretaria de Educação, né, que o projeto vai acontecer para poder elencar quais serão as escolas. E a gente está super ansioso para começar. 10 atividades formativas também que o elenco vai oferecer às crianças. A gente estava previsto já começar agora, né, Bem? Já começar em março desse ano o projeto, depois abril, depois maio. Agora aconteceu todo esse contexto. A gente está esperando as escolas voltarem, né, que a gente é sabido que deve voltar agora no meio do ano, final de julho, Rio Preto, ou logo em agosto, para a gente poder fazer essa programação. Enquanto isso não acontece, assim, o projeto já está, né, disponível para ser feito. A gente pretende fazer algumas ações a nível online, né, aqui pelo canal do Instituto, para poder compartilhar já e formando esse público com as crianças, com os educadores, né, do que vai ser o Arte por Toda Parte. Porque o Arte por Toda Parte, a gente está fazendo agora o capítulo 1, a primeira edição. Mas a ideia é que ele seja um projeto continuado, que a gente leve teatro para dentro das escolas, de circo. Aí no próximo ano a gente leve uma orquestra. Aí no terceiro ano a gente leve teatro com outra linguagem. Aí leve dança, leve artes visuais, né? Audiovisual, que a gente possa proporcionar para esse público que tem um acesso limitado por questões geográficas, sociais, econômicas, né, e tudo mais, esse acesso à arte e à cultura. Então é um projeto lindo e que corresponde às nossas expectativas aí, né, de impactar vidas e gerar valores. Exatamente, é isso que eu ia dizer. A gente, quando você comentou, né, mas às vezes as pessoas já levam teatro para a escola. O projeto, ele garante essa diferença, essa transformação na vida das crianças. Porque não é só sentar lá no pátio da escola e assistir. Não, é você ter aquela coisa diferente, o palco montado dentro da escola, que eles vão todo dia e é sempre a mesma coisa, sempre as mesmas pessoas. E aí você, de repente, tem um espetáculo acontecendo junto com e você está junto com os amigos. Então eu acho que isso é o nosso propósito. O Instituto Roca tem isso como propósito.
a gente vai transformar a vida, a gente vai gerar valores, os valores culturais que a arte proporciona para aquelas crianças. E elas vão levar essa experiência para o resto da vida. Então, assim, esse é um projeto, como a gente estava falando, que é nosso querido. A gente não vê a hora de começar. Infelizmente, a pandemia atrasou um pouco o nosso planejamento, mas assim que a gente puder estar presente nas escolas, a gente vai estar presente nas escolas. E assim, o que eu acho que é mais importante é de realmente a gente conseguir de alguma forma, trazer a felicidade para essas crianças também. Elas estarem ali assistindo um espetáculo que é super divertido, que é super agradável para toda a família, elas vão conseguir se relacionar, né? A gente tem uma pergunta de uma pessoa que está assistindo. Lê aí que eu tô Dri, sem óculos, Bia. vou ler para você. Da Thaís. Um beijo, tá? Drica, como vocês pensam em levar a cultura para as crianças nesse momento de pandemia? Vocês já têm um projeto em andamento para isso? Então, é o que eu disse, né, agora há pouco. Dentro desse projeto do Arte por Toda Parte, a gente vem conversando, né, Bia? Da gente conseguir fazer já um pré-lançamento online do projeto. E a ideia é que a gente consiga fazer semanalmente lives com artistas da companhia, já por meio de contações de histórias, por meio de intervenções de claques de palhaços, por meio de mediação de leituras, todos por meio de oficinas de construção de brinquedos, que a gente faz um trabalho, né, a partir de materiais recicláveis, de sustentabilidade. Então, tentar envolver os eixos todos do próprio Instituto, né, ligado tanto ao meio ambiente como à questão social e cultural, e a gente começar a já dar esse start por meio das lives, que é um espaço que a gente tem hoje, é entrar ao vivo no Instagram do Instituto, gerar os conteúdos, depois salvar no IGTV, deixar o conteúdo lá para quem quiser assistir depois, né, educadores, crianças, né, o nosso público em geral, mas a ideia é a gente já começar a soltar essas pílulas de conteúdos focados nesse ambiente do Arte por Toda Parte, que a arte possa chegar na sua casa por alguns meios, algumas pílulas que a gente vai soltar por aqui. Então a gente já sabe como fazer, a gente só está esperando passar uma partezinha burocrática aí, né, Bia? Que todo projeto tem essa parte burocrática, e vencida essa etapa, a gente já vai ter um planejamento pronto, e eu acredito que mais tardar no início de agosto, né, a gente já vai estar colocando essas pílulas aí do Arte por Toda Parte aqui no Instagram e no Facebook, e também no site do Instituto Roca. Isso mesmo. Assim, o nome do projeto já diz, né? Arte por Toda Parte. Então, a gente vai usar todas as ferramentas possíveis para a gente conseguir atingir o nosso público-alvo. A gente tem uma outra pergunta da Bárbara. Olá, Bárbara, um beijo também. Drica, como será feita a seleção das escolas que receberão o projeto? Então, a nossa parceria é com a Secretaria de Educação para essa finalidade. Então, o projeto já está nas mãos da Secretaria. Aliás, desde o ano passado, quando a gente inscreveu o projeto, eles nos forneceram, né, uma autorização, porque a gente tem que colocar no projeto que existe a parceria, a autorização da utilização do espaço público. E a nossa secretária, a Sueli, ela que vai, junto com a equipe dela, né, de coordenadores, nos elencar, nos atribuir quais serão as escolas a serem atendidas. A intenção é que a gente consiga atingir escolas que tenham mais de 300 alunos, né, nos 2 períodos. Essa é uma condição, porque o projeto tem que atingir inicialmente 3.000 alunos. Ele é previsto com essa finalidade, mas como uma parceria com a educação, é a educação que vai nos dizer quais são as 10 escolas que eles entendem que a gente deve levar o projeto. Aí é claro, né, eu imagino que eles vão fazer uma disposição bem legal geográfica aí na cidade para atingir, né, os vários bairros, com um olhar, obviamente, mais atento àqueles bairros que têm menos acesso e menos possibilidade de ter um conteúdo como esse, né? Exato, exatamente. Drica, só lembrando, as escolas, elas são ensino fundamental, certo? Isso, as escolas do Fundamental Ciclo 1, não é escola infantil. Esse projeto é para o ensino fundamental Ciclo 1, que são aquelas crianças do 1º até o 5º ano. Esse é especificamente para essa faixa etária. Legal, bacana. Bom, acho que é importante a gente dizer também que a gente vai ter outros projetos de cultura, né, que a gente está desenvolvendo.
Sim. Nós temos o Mulheres Onde Querem Estar, que é um outro queridinho nosso, que acaba mesclando o eixo social com o eixo cultural. A gente vai trabalhar com uma exposição fotográfica que mostra mulheres em profissões predominantemente masculinas. Então, profissões que às vezes a gente não, a sociedade como um todo não consegue enxergar que uma mulher faria ou que, mas que existem mulheres que fazem, que têm plena capacidade de fazer bem aquela profissão. A gente vai estrear esse projeto em agosto também, né, Drica? Isso mesmo. Para comemorar também o Dia da Igualdade Feminina, no dia 26. O projeto ele vai começar inicialmente. A gente também queria fazer uma exposição física, passar por locais movimentados da cidade, mas por conta da pandemia a gente vai iniciar o projeto online no site do Instituto Roca e depois transformar essa exposição online numa exposição física e levá-la por toda a cidade e talvez, quem sabe, até pelo estado, né? Isso, exatamente. Esse projeto ele é muito importante porque o próprio nome dele já diz muito sobre ele, né, Bia? Mulheres onde Exato. elas querem estar. Exatamente a gente conseguir entender a autonomia da mulher, né? A escolha que ela fizer é a escolha que ela vai poder seguir, vai poder fazer, vai poder realizar. Então a gente está nesse momento aí de escolha, né, das mulheres que vão fazer as imagens, vão participar do projeto, mas intencionalmente a gente vai escolher essas profissões que, como a Bia disse, que não são do ambiente, muito do ambiente feminino, embora, né, isso é uma questão em discussão, Exato. mas as mulheres serão fotografadas à paisana, né, uma foto bacana delas em casa e depois uma foto delas no trabalho, precisamente para a gente fazer, né, esse comparativo aí do ambiente, dos ambientes que a mulher quer estar e que ela pode estar, só querer estar. E vai ser um projeto muito legal, porque a gente vai reforçar essa questão, né, da autonomia da mulher, que é uma bandeira, um eixo que o Instituto, né, levanta, né, todo vapor, até porque diz muito respeito à nossa presidente, que é a Sueli Kaiser, né, que ela tem uma defesa muito grande pelos direitos, pelo lugar da mulher, e o próprio Grupo Sene, né, que é o grupo ligado à dona Sueli também. Esse instituto, ele é o braço social também do Grupo Sene, tem essa bandeira, esse eixo predominante, inclusive a empresa emprega muitas mulheres, né, Bia? Tem todo um... Porque não basta Exato. só você querer defender a causa, você precisa fazer algo pela causa, né? E é isso que a gente também vai trabalhar no Instituto. A gente, nosso eixo social, ele vai ter, lógico, é, diversas frentes de trabalho, mas uma delas é a equidade de gênero, trabalhando sempre pela igualdade feminina, para a gente conseguir desmistificar diversos paradigmas e para a gente conseguir trazer a sociedade envolvida nisso também. E assim, um dos outros trabalhos que a gente vai desenvolver é relacionado à violência doméstica, né? A erradicação da violência doméstica, junto com a equidade feminina e a autonomia feminina, por o Instituto acreditar que a autonomia, então por isso que o projeto o Mulheres Onde Elas Querem Estar é tão importante, a gente acredita que a autonomia feminina ela é uma ferramenta para uma mulher sair talvez de uma situação de violência. Sim. Então, a gente vai trabalhar bastante com isso também. E trazendo, falando no assunto, a nossa próxima live da próxima quarta-feira, também às 5 horas da tarde, vai ser sobre violência doméstica. A gente sabe que a pandemia só ressaltou e piorou muito a situação das mulheres que Sim. sofrem violência. Então a gente vai falar com a Cleia da Secretaria da Mulher aqui de Rio Preto para ver o que está acontecendo, como a gente pode ajudar, de que forma as mulheres podem denunciar, quais são as campanhas que estão sendo realizadas nesse período de pandemia. E a gente vai apresentar também os projetos do nosso eixo social que são relacionados à violência doméstica. Então, acho que assim, a gente tem bastante coisa para acontecer, né, Drica? Tem bastante coisa Sim, acontecendo. eu também acho, assim, isso que você falou é muito importante, só queria pegar esse gancho. Eu acho que a autonomia econômica da mulher é o primeiro passo para ela se libertar dessas possíveis, né, situação de violência. Eu acho que
Esse dado é muito importante. Por isso que eu penso que precisa ter ações práticas, né, assim, de que permita à mulher essa colocação profissional. A gente tem alguns projetos aí, né, Bia, de formação, que na área social, que eu acho que você vai fazer uma semana, que fala dessa questão. Oi, acho Voltou? que travou? Voltou agora, eu Deu uma acho. travadinha, voltou. Então, assim, é muito Ai, importante esse aspecto social que a Bia vai tratar na próxima semana com a Cléa, porque, como eu disse, isso também é cultural, né? Isso também é cultural no nosso país, né? Dessa questão do machismo, né? Do patriarcado. Isso vem desde do tempo do rei. É uma coisa que a gente, para mudar, a gente precisa mudar infelizmente. culturalmente as pessoas. É uma coisa que é um trabalho aí árduo a ser feito, mas eu acredito em ações práticas, entendeu? Assim, todos os aspectos, todas as discussões, dessa questão da violência contra a mulher, do racismo, da questão da diversidade de gêneros. Eu acho que já se falou muito sobre isso. Agora é hora realmente de estabelecer protocolos de ação, gente. O que temos que fazer para a gente sair de onde estamos e chegar num lugar mais sustentável daqui a 1, 2, 3, 10 anos. Porque não dá mais para ficar só discutindo isso, né? Não, tá. E assim, né, a gente levando sempre o nosso lema, que é a transformação social, que os projetos que a gente vai fazer são para gerar transformação social. A gente tem Sim. mais uma pergunta da Thaís, não. Bia, como essa questão da cultura é levada para os colaboradores do Instituto? Bom, o Instituto, na verdade, ele faz parte, ele é o braço social do Grupo CN, né? A gente leva isso para os colaboradores do grupo de uma forma, pelos projetos, pela divulgação dos projetos, pela participação deles em algumas ações de voluntariado, a gente apresentando os conteúdos que a gente vai desenvolver no projeto, inclusive o espetáculo que o Arte por Toda Parte vai apresentar para as crianças, ele já foi apresentado, inclusive, para uma parte dos colaboradores do grupo e colaboradoras. E é dessa forma que a gente vai envolvendo, através do voluntariado, através da participação, e divulgação também do intuito que a gente tem com o projeto, da sensibilização das pessoas para elas também se envolverem com as ações que vai realizar. É uma mudança de comportamento, né, Bia? Essa coisa do Exato. voluntariado que você está falando é muito cultural, por exemplo, gente. Por isso que eu digo que cultura é uma questão muito ampla. As pessoas não têm o hábito do voluntariado no Brasil, né? Gosta de ajudar, às vezes deixar uma cesta básica ali, uma roupinha ali para ajudar, mas botar a mão na massa, se comprometer com uma ação. E a Bia tá fazendo um trabalho maravilhoso aí de angariar esses voluntários por meio do grupo CN, depois vai ampliar para outras frentes, e é uma questão cultural também, você se colocar numa posição de ativa, né, de transformação do seu meio que você vive, deixar pelo menos melhor do que você encontrou, né, Bia? Exato, e é essa a forma que a gente encontra, através do voluntariado, de fazer essa mudança cultural nas pessoas e também nas empresas, né? Porque, como a gente disse, hoje a gente atua como braço do grupo porque é mais fácil, talvez, para a gente ter o contato com os colaboradores e as colaboradoras de lá, mas a nossa intenção é a gente ampliar para a sociedade como um todo, a gente agregar pessoas que queiram fazer parte dessa transformação social através do voluntariado. Então, o nosso trabalho ele é árduo, mas a gente vai buscando o resultado, né? Sim. Bom, Drica, eu acho que é isso por hoje. Eu amei a nossa conversa, eu acho que foi muito esclarecedora. E é importante para a gente também envolver as pessoas no nosso trabalho, no que a gente anda fazendo no Instituto. Eu agradeço muito a sua presença e a sua disponibilidade para conversar com a gente. Agradeço muito a todos que entraram, e todos e todas que participaram, as pessoas que mandaram perguntas. E é isso, Drica. Passo a palavra para se despedir. Eu que agradeço, Bia, assim, a oportunidade de a gente estar podendo, né, conversar um pouquinho aqui.
Eu acho que a gente trabalhou bastante os nossos propósitos, eles estão hoje muito alinhados e são propósitos que a gente acredita neles e que a gente tem certeza que são propósitos possíveis e que vão permitir que a gente consiga atingir, né, os nossos objetivos principais aí com o Instituto que a gente, né, vem acarinhando, né, pelo menos um ano juntas aí com esse reposicionamento. Então eu me sinto parte disso, sinto que você é uma pessoa que também está inteiramente integrada e a gente consegue, né, entender o que uma deseja, o que a outra está buscando, e a gente acaba se complementando em muitas ações. Eu acho muito importante isso, porque a gente tem definido o que a gente deseja. A gente demorou um tempo para conseguir chegar nessa estruturação, mas a hora que ela se estabeleceu, hoje para a gente é muito claro o que queremos fazer, da forma que queremos fazer e como faremos. Então, assim, eu me sinto muito honrada, muito feliz, e eu que te agradeço por essa oportunidade de troca nessa tarde. Então é isso, gente. Obrigada, Drica. Obrigada a pessoas que entraram aí para participar junto com a gente. E não se esqueçam, semana que vem a gente tem a segunda live do Instituto Roca. A gente vai falar sobre a violência doméstica em tempos de pandemia, apresentar os projetos sociais. E é isso, muito obrigada e até mais, gente. Até mais, gente. Obrigada.